Para funcionar, então, nessa sequência, né, para funcionar, então, um setor, né, um núcleo no clube nessa perspectiva, né, o que nós deveríamos fazer, né, para que esse entendimento, né, do desempenho, né, numa perspectiva sistêmica, contribua realmente para um clube, independentemente do tamanho do clube, né, e dos recursos que você tem. Me parece que, pelo que vocês falaram, é muito mais importante o entendimento, o conceito, a visão, do que propriamente a coleta de dados, né, maior ou menor, né? Sem isso que vocês falaram, fica praticamente limitada, né, limitado o papel desse setor para o clube, né? Nessa questão de, vamos dizer, equalizar conceitos, né, de você sair de uma visão que fragmenta, né, o próprio termo análise é você decompor, né? Então você decompõe, você entende profundamente uma coisa, mas isso não garante que você vai entender o sistêmico, o complexo, que é isso que se propõe, entendo a proposta de cada um de vocês aqui, né? Como é que vocês veem esse lado cultural, como é que ele pode ser trabalhado no avanço desse setor nos clubes? Rodrigo. Bom, primeiro é necessário se dizer que de pouco tempo para cá é que houve uma abertura mais formal e sistemática para a existência de um grupo de pessoas para analisar desempenho, né? E aí diria que a dificuldade ela ainda está em que as pessoas, mesmo tendo abertura para que haja espaço para se analisar o desempenho, mas de se entender que, primeiro, nós vamos, ao observar o fenômeno ali, o jogo, o jogador, nós vamos passar pelas coisas intangíveis que o Gabriel comentou. E que isso, muitas vezes, numa cultura selvagem de resultado a todo tempo, é um pouco problemático, porque se por um lado eu tenho coisas que eu não consigo ter certeza sobre elas, mas elas de alguma maneira estão interferindo no meu resultado, eu preciso então partir para uma ideia de que sistematizar e analisar de uma forma sistêmica passa por criar dentro da organização, dentro do clube, um ambiente que seja um ambiente que todo mundo possa contribuir para o desempenho, possa contribuir para a evolução. Ou seja, não sei se está ficando filosófica a resposta, mas de alguma maneira não adianta a gente pensar que a gente consegue analisar desempenho tendo um departamento de análise de desempenho. A gente precisa ter pessoas dentro do clube que passam pela pessoa da portaria, que passa pela tia da cozinha, que passa por todo mundo entendendo que a sua abordagem interfere no desempenho. Ou seja, analisar o desempenho de uma forma sistêmica passa, então, não só pelo jogo em si, propriamente dito, mas por todas as interações do dia a dia que o jogador está sendo submetido. Deixa mais concreto isso para mim, vai, Tiago. Só uma parte que aí você completa que na direção, né, que você está falando, hoje assim virou quase que moda, né, esse setor nos clubes, né? Você, para dizer que é moderno, que é atual, tem que ter esse setor, né? E aí a gente cria o setor, mas sem essa discussão até filosófica mesmo, né? Por que aquilo existe, né? E o perigo é que muitos profissionais embarcam nisso aí pela demanda que existe e não faz essa leitura mais crítica da importância que tem esse setor, né? Então ela tem um sentido filosófico na abordagem que a gente está fazendo, mas ela é fundamental para uma prática diferenciada. Exatamente. Se a gente não filosofa, ou seja, não pensa, perfeito, a gente vai continuar fazendo algo na prática que não mais atende às necessidades
que o futebol mundial e brasileiro exige hoje. Desculpa, e no futebol brasileiro a gente está muito acostumado a fazer sem pensar. Então a gente nunca sabe por que aconteceu o que aconteceu. A gente não pensou sobre isso antes, né? Como refletir depois. E aí a gente não sabe por que ganha. Exatamente. E não sabe por que perde. Eu acredito também nisso, que essa reflexão é fundamental, senão a gente só reproduz e às vezes compra recursos que não são necessários. E eu completaria aquela minha fala da primeira questão, dizendo que da informação para o conhecimento, tem conhecimento para o saber. Que é o saber sobre o desempenho, que ele é o conhecimento aplicado. E eu, para tentar ajudar o Rodrigo nessa definição, nessa operacionalização, vamos dizer assim, do setor, eu gosto muito do filme do Jogo de Imitação, que é o filme que conta como que na Segunda Guerra Mundial os ingleses criaram um núcleo no qual eles podiam criptografar ou interceptar as mensagens dos nazistas. Eles trazem um sujeito, um grande matemático, se eu não me engano, que é o que vai criar o sistema binário da computação. E enquanto todos tentam decifrar o código que os nazistas mandam, que ele muda à meia-noite, a configuração da máquina nazista muda à meia-noite, ele não faz isso. Ele está num ambiente selvagem, pressionado, e até uma parte do filme que o superior dele fala: enquanto você está falando comigo, 3 pessoas morreram. Ele está sob pressão. Só que ele tenta criar uma máquina que vai prever qual que é a próxima configuração. E ele faz isso. Então eu penso que o analista, nessa questão do que precisa ter esse núcleo, precisa ter um analista que realmente compreenda o significado do desempenho para a instituição. Porque por mais ele vai entender, até mesmo para criar as suas máquinas, que por muitas vezes os clubes não têm condição de ter as máquinas. E por muitas vezes as máquinas que nós temos hoje não vão responder às demandas. Ainda a gente não consegue esse intangível, por exemplo, o entrosamento, avaliar de forma, com os recursos que nós temos, de forma que substitua a língua de ouro do avaliador do vinho. Então o analista, acima de tudo, eu acredito no analista, no ser humano que vai estar ali, ele vai conseguir entender essa cultura, captar essa cultura, para levar esse conhecimento ao treinador, que esse treinador, essa instituição, pela coordenação, pela sua direção, ela vai conseguir transformar em saber e aí transformar o processo. Porque a informação só vai ter valor se ela age de forma transformacional, como o Rodrigo apresentou. Se ela for só ser expositiva, com o tempo ela cai no desuso. No gancho que o Tiago colocou, né, da importância de entender o saber como algo, você usou esse termo, saber como algo que não é informação, não é conhecimento, o saber é aquilo que interfere na prática. Até nesse sentido tem um ditado chinês, acho que é chinês, né? Quando a gente quer que causar impacto, você fala que é chinês, que aí todo mundo respeita, né? Mas é um ditado chinês, né, que diz o seguinte: saber e não fazer ainda não é saber. Né? Então é um pouco nessa direção que você está colocando, né? Saber é você transformar a realidade, né? Então isso remete a uma questão assim que é muito debatida. Isso é teoria, né? Isso é né? Como se teoria não fosse importante para a prática, né? E realmente a teoria que não serve para transformar, ela não serve para nada mesmo, né? Teoria. Então nessa direção, né, Gabriel, que essas questões mais empíricas que estão sempre e que tem que ser, eu acho, o empírico ele tem que ser a fonte do conhecimento, né? É a realidade que tem que gerar teorias, né? E não o contrário, não sei, mas é uma coisa para a gente pensar também. A prática é o que é a realidade, né? É o que acontece. Como é que você analisa isso? Os fenômenos estão ali, né? Independente da gente estar olhando para eles, eles estão ali. Mas dessa coisa dessa relação de teoria e prática, eu estava falando no intervalo aqui uma frase do Lenin, aí falando de frases agora, né? Ele fala assim que a teoria sem a prática é desnecessária, porém a prática sem a teoria é cega. Eu fico só fazendo, sem ter nada que me sustente, sem ter uma reflexão filosófica sobre o sentido daquilo que eu estou fazendo, eu estou vagando às cegas e batendo a cabeça na parede, tentando achar um caminho.
primeira coisa, nessa coisa da visão sistêmica, a gente está falando da inserção de um departamento de inteligência ou de análise de desempenho dentro de uma instituição. Se a gente for pensar isso dentro de uma perspectiva sistêmica, a gente tem que começar a dar um passo para trás e, ao invés de ficar só olhando para o departamento e para o departamento de médico e para a parte de psicologia, a gente tem que olhar mais do que as caixas isoladas dentro de uma estante ou numa estante, a gente tem que olhar a relação entre elas. E aí entra um pouco na linha do que o professor Leitão estava falando, de você usar talvez a iniciativa de instaurar um departamento de inteligência e tal como um gatilho para conduzir a transformação na cultura de uma instituição inteira. Fazer com que não tenha só um departamento de inteligência, que toda a cultura da instituição, do clube, seja mais inteligente e passe a olhar o seu jogo, o seu perfil de uma forma um pouco mais complexa e mais bem organizada. Então essa é uma coisa. Com base nessa coisa do empírico, do científico, do acadêmico, do teórico, do prático e tal, um pouco na linha do que eu dei do exemplo do cara do vinho, eu penso assim: o cara que detém um conhecimento teórico muito bem estruturado, bem organizado, avançado e tal, porém não consegue colocar isso em prática, porque colocar isso em prática demanda muito de conhecimento empírico, de relacionamento com as pessoas, de um conhecimento intangível sobre o que é o futebol, o que é o jogo onde ele está inserido. Ele vai ter muita dificuldade de transformar aquilo que ele conhece em sabedoria, em saber e fazer e tal. Da mesma forma, um cara que tem muita experiência dentro do futebol e tal, mas não tem nenhum tipo de informação que o ajude a conduzir aquilo que ele percebe para fins práticos e efetivos e de desempenho, ele também está voando às cegas, né? Você falou do avião, a imagem que me veio foi um cara que consiga identificar todos aqueles botõezinhos e sensores e contadores de não sei o que lá, mas que precisa também ter uma sensação que é intuitiva do movimento do avião para poder conduzir o avião, para poder levantar voo, para poder aterrissar o avião. Então tem uma coisa que é de uma intuição de algo que é empírico, que é da experiência dele, que o ajuda a realizar a contento, né, aquilo que ele tem que fazer. Eu estava dizendo no intervalo da minha função como clínico também, porque além de trabalhar com esporte, eu sou psicólogo clínico, tenho meu consultório e tal. Então, mais do que simplesmente olhar o que a pessoa está dizendo, ouvir o que a pessoa está dizendo e tentar encaixar o que ela está dizendo naquilo que eu conheço, eu preciso estar aberto para entender que a minha teoria, ela, por mais importante que seja, ela não dá conta de tudo aquilo que está acontecendo na minha frente. Assim como o jogo tem coisas que a teoria a respeito do jogo não dá conta também. Então é preciso ter flexibilidade suficiente para entender que tem coisas que têm muito mais a ver com uma capacidade intuitiva, sensível, que às vezes não está numa só pessoa, está na relação entre as pessoas, e aí cria-se a inteligência de um jogo, de uma organização e tal, né? Interessante. E aí o cara que tem essa sensibilidade, o cara que tem essa sensibilidade, tal como um psicólogo clínico, tem uma sensibilidade para sacar o que está sendo dito ali, assim como um analista, um observador sensível saca o movimento e consegue ver qualidades ali que quase ninguém vê. Porém, ele precisa que essa sensibilidade, essa intuição seja bem informada, bem educada, tal como um psicólogo que tem que ser sensível, mas ele precisa também informar bem essa sensibilidade para ele conduzir essa sensibilidade para um caminho efetivo, interessante.